Já vou avisando que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Umas semanas atrás, um dia qualquer, enquanto eu voltava do trabalho, num desses raros momentos de ócio onde a mente pode vagar livremente, o canal acabou se tornando um top. E enquanto eu relembrava os vídeos que já fiz e pensava no que eu ainda queria fazer, de repente eu fui atravessada pelo pensamento de: nossa, eu quase não falei de filmes chineses. Eu adoro o cinema chinês, então por que eu não falei de mais filmes? Nesse momento, minha mente puxou lá do fundo de sei lá onde a informação: o terror é censurado lá. Aí eu fiquei tipo, oxe, é o quê? Eu não sabia de onde eu tinha tirado essa informação, não sabia se tinha visto em algum lugar, se alguém tinha me falado, portanto, eu não sabia nem se procedia essa informação. Mas, por algum motivo, a minha mente fixou tão forte que o resto daquela semana inteira, virava e mexia, essa informação voltava do mais completo Neida. Chegando então minha folga daquela semana, estava eu bem plena no PCzinho, estudando, ia ter prova da facul naquele dia, e eis que essa ideia ressurge. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou botar um fim nisso de uma vez por todas e eu vou pesquisar essa informação. Meus amigos, se eu soubesse no que isso acarretaria. Eu entrei num hiperfoco tão grande com esse rolê que eu acabei pesquisando um monte de coisa e, consequentemente, assistindo muito do terror produzido lá. E diante de todo esse acontecimento eu pensei, por que não transformar essa minha saga de curiosidade, pesquisa e aprendizado num vídeo? O gênero do terror é frequentemente censurado na China por uma combinação de razões políticas, culturais e ideológicas com base nas regras impostas pelo governo chinês sobre o que pode ou não ser exibido nos meios de comunicação. Eu não vou me aprofundar tanto assim nessa questão, que eu também não quero fazer um TCC aqui, mas eu vou explicar rapidinho e vou citar alguns tópicos do porquê isso acontece. Tópico número 1. Ideologia e controle cultural. O governo de lá busca promover valores que reforcem a estabilidade social, o patriotismo e a harmonia. Ou seja, filmes de terror frequentemente apresentam elementos sobrenaturais, fantasma, espírito e etc e tal, às vezes violência extrema, às vezes desordem ou caos social e às vezes tudo isso junto. Então esses temas são considerados contrários à visão dos políticos de lá de uma sociedade racional, científica e ordeira. Ou seja, o governo evita obras que possam perturbar o público ou desviar da ideologia oficial. Tópico número 2 é a proibição do sobrenatural. A Administração Nacional de Rádio e Televisão da China, a NRTA, proíbe explicitamente conteúdo com elemento sobrenatural que não possam ser explicados cientificamente. Ou seja, isso inclui espírito, reencarnação, magia negra, demônios, etc, 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 etc. A justificativa oficial é combater superstições feudalistas e práticas ou crenças consideradas retrógradas. O que acontece? A gente tem ali, né, a questão da China antiga e tal, eles vêm de toda uma cultura muito supersticiosa. E daí tem a galera que tá em paz vivendo a sua crença, só que tem os picaretas. E tem muito picareta. Então, a fim de não incentivar isso e de combater um pouco dessa picaretagem, existe esse controle aí. Picaretagem em cima da fé alheia, infelizmente, é um problema mundial. Então a China, como tá sempre ao seu tempo, foi lá e deu um jeitinho de dar uma controlada nisso aí. Mas óbvio, nem tudo são flores. O terceiro, considerando tudo que a gente já viu aqui, até faz assim sentido, só que, na minha humilde opinião, ela já pende um pouquinho para paranoia. Medo e instabilidade social. O governo teme que conteúdos violentos ou perturbadores influenciem negativamente os jovens ou causem ansiedade na população. Filmes de terror muitas vezes lidam com crises psicológicas, mortes violentas, perda de controle social e tudo isso é visto como uma ameaça à ordem pública. Mas assim, quando a gente tem um excesso de controle, normalmente o que acontece é o quê? O ser humano, ele gosta de ser do contra, né? O ser humano, ele gosta de contrariar, ele gosta de ir na contramão. Então, quanto mais controle você tem, mais a galera desvirtua. Liberar tudo é perigoso? É, porque o ser humano não é muito confiável. Mas quanto mais você controla, parece que mais você convida o ser humano a fazer merda. Aí tá, como eu falei, parece que já é um pouquinho de exagero aqui, só que o próximo tópico talvez explique esse. E o tópico 4 é ausência de sistema de classificação.
Lá não tem o sistema oficial de classificação etária para filmes, como tem aqui no Ocidente, tipo PG-13. Isso significa que, para ser aprovado, um filme precisa ser apropriado para todos os públicos, o que automaticamente exclui muitos dos filmes de terror. E isso nos leva ao estopim de tudo que nos trouxe a esse vídeo. Uma das consequências dessa legislação é que filmes de terror locais geralmente disfarçam o sobrenatural com explicações científicas, que, abrindo um parêntese aqui, na maioria das vezes são mais absurdas do que fantasmas. Mas enfim, eu entro nesse tópico depois. Muitas produções internacionais do gênero também não são exibidas oficialmente ou sofrem cortes severos. Aí tá, pra exemplificar tudo que eu falei aqui, eu separei 2 filmes. O primeiro, ele é um terror até que bem genérico, bem clichêzão de assombração, sabe? Mas ele vai servir muito bem para exemplificar essa coisa de apresentar o sobrenatural, ter toda uma narrativa sobrenatural, mas no fim tentar explicar de uma maneira científica. E o segundo, ele também tem isso, mas esse aqui eu separei mais porque ele é o mais puro suco do cinema chinês. 牛啊，爷爷！ 顾八一，你在烧什么呀？ 叫什么？石榴自阴阳风水秘。 Essa parte vai acontecer um pouquinho diferente, eu não vou explicar o filme inteirinho como eu normalmente faço, eu vou só dar um resumo básico, até porque se você quiser ver, os 2 estão aqui no YouTube, disponíveis de forma oficial, tá? Porque sim, os streamers de lá são pagos, obviamente, mas muitos deles disponibilizam algumas obras gratuitas no seu catálogo, e tem muitos desses filmes que estão disponíveis nos canais oficiais deles do YouTube, então eu vou deixar os links ali no comentário caso você queira ver. O primeiro lançou em fevereiro e o título é Mo Jinhua, alguma coisa do tipo. E o título ocidental dele é The Puppet. Esses filmes, a grande maioria dos filmes de terror que são de sobrenatural, que é produzido lá, eles lançam, assim, não estão ali entre as grandes produções, e a grande maioria deles se passa antigamente, nunca vai ser tipo nos dias atuais. Até tem nos dias atuais, mas é bem raro e geralmente vai ser os de baixo orçamento. Os que têm um pouquinho mais de grana investida, geralmente, mesmo que sejam feitos agora, eles se passam antigamente. Mas enfim, qual que é o resumo então, né, falando superficialmente? Eu não lembro de todos os detalhes, porque já faz um tempo que eu vi esse filme, mas como eu vou falar só por cima, não vai atrapalhar muito. No início a gente tem ali um pai contratando, acho que um exorcista, um monge, uma pessoa religiosa ali, um cara que tem algum certo poder religioso, para realizar um exorcismo. Porque a filha dele se matou. Essa é a informação que ele tem, né, que a filha dele cometeu suicídio, e de alguma forma o espírito dela se atrelou a uma boneca de marionete, por isso o nome do filme. É uma boneca bizarra e bonita, porque é uma boneca de marionete da ópera chinesa, então é muito bonita a boneca, só que é bem esquisito também. Enfim, a gente vê ali acontecendo o ritual, né, é bem interessante, nem todos os efeitos são tão bons, mas tem uns que são surpreendentemente bons, considerando o orçamento e tudo, mas enfim, morre o exorcista e morre o assistente dele. Aí, a partir dessa situação, cria-se meio que um tabu em cima dessa boneca naquela cidadezinha. Corta pro grupo de protagonistas, né, que vão até esse lugar. Eu não lembro exatamente o porquê deles irem até o lugar, e nem sei se eles são jornalistas, exatamente quem eles são, se eles são cientistas. Eu não me lembro desse detalhe, mas enfim, esse grupo vai pra lá. E de qualquer forma, o que mais importa pra gente é a nossa protagonista, porque ela tá indo mais por motivos pessoais, porque ela quer descobrir o que aconteceu com uma amiga dela. Um tempo atrás, não é deixado claro quanto tempo, ela tinha uma amiga ali, parecia que elas se davam muito bem, que elas eram muito próximas, só que essa menina era muda. E ela morava nessa cidadezinha, a cidade natal dela, essa cidadezinha de interior. Então a gente vê uma cena dela se despedindo, e essa menina volta pra cidadezinha dela. Só que ela não dá mais notícias depois. E a nossa protagonista fica preocupada, e esse é o motivo pessoal dela para ir até esse lugar, para descobrir o que aconteceu com a amiga. Chegando lá, eles são colocados numa casa grande, uma casa bonita, antiga assim, só que é uma casa que já tem fama de mal assombrada, ela já tá ligada ao tabu da boneca, do espírito da menina, enfim. E aí a gente tem uma grande sucessão de cenas, até bem clichês de terror, aquela coisa que vai morrendo um por um. Assim, ele é um filme bem simples e bem clichê, ele é bem aquele clichêzão de assombração, só que ele é muito interessante por ser tão diferente. Como ele é um filme que se passa mais antigamente, ele se passa, né, numa cidade de interior, ele tem muito da cultura tradicional chinesa. Então, é um filme clichê, mas que surpreende por estar num ambiente tão diferente. Aí,
enfim, né, assombração, aparição, nananã, medo e tal. Não vou falar muito mais do que isso pra não dar spoiler. Como eu falei, eu vou deixar o link aí pra quem quiser ver. Mas enfim, eu trouxe ele porque, né, eu queria mostrar pra vocês o que eles usam. Geralmente, eles pegam alguma planta, alguma flor, alguma coisa, e eles usam essa planta como uma desculpa, como se fosse uma planta alucinógena. Então, a gente tem um filme inteiro claramente sobrenatural, com um fantasma, e aí no final eles falam: a galera tava alucinando por causa da planta. Isso se repete, tá? Se você for ver um filme chinês sobrenatural, tem 90% de chance de no final culparem alguma planta qualquer por ter propriedades alucinógenas e a galera tava alucinando. Quase sempre vai ser isso. Mas assim, de verdade, eu recomendo muito que vocês vejam, porque apesar de ser um filme clichê, ele é bem bacana, ele é bem gostoso de assistir, e ele é muito bonito, e ele é muito interessante por trazer essa cultura. A encosta mesmo é a coisa mais linda, gente, você não tem noção. Tem uma cena que ela aparece na ponte, que ela se monta na ponte, porque a fantasma, ela tá caracterizada como uma cantora de ópera chinesa, no caso. E é lindo, é maravilhoso. A hora que ela aparece na ponte, com aquela maquiagem, aqueles adornos tradicional das fantasias de ópera, ela tem o cabelo compridão, assim, que escorre igual uma água, assim. Gente, é lindo, é lindo. A caracterização da fantasma aqui tá dos parabéns, viu? Mas enfim, esse é só o meu lado tiete de fantasma falando. Vamos para o próximo. 算财童子之命，越是贪财。O segundo se chama Chen Le Duan Guixi. Minha pronúncia não é perfeita, tal, tô aprendendo ainda, mas é mais ou menos isso. De qualquer forma, o nome ocidental dele é Strange Things in the Shin ou tal. Esse aqui, ele é muito interessante porque ele vai trazer exatamente a forma como a China adora retratar os contos, as lendas, as crenças, que é através da fantasia. Então, provavelmente, se você vê séries chinesas ou filmes chineses, você vê muito das fábulas, né, muito do folclore deles inserido ali de uma maneira mais aprovada, mais aceitável, digamos assim, porque, pelo que eu entendi, a questão é colocar isso numa realidade, tipo, colocar isso como se fosse real, como se estivesse na nossa realidade. Aí é um problema. Agora, quando se coloca num contexto de fantasia, aí é tudo bem, é passável, entendeu? Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Em filmes de fantasia, em séries de fantasia, você vai ver muito do folclore deles, de forma bem livre, bem mais tranquila, sem ter aquela obrigação de explicar de forma científica depois. E esse filme é legal por isso, porque ele pende mais pra fantasia, tipo, ele tem muito do terror, só que ele pende um pouco mais pra fantasia, só que de uma forma realista, mas aquela realidade fantasiosa. É meio complicado, eu sei. Basicamente, a gente começa com um senhor contando do passado dele pro neto. O passado dele é o seguinte: o pai desse cara foi fazer um serviço ali, ele é carpinteiro. É um serviço meio estranho, porque ele tem que esculpir a cabeça de um velho, porque a família, né, os colegas ali estão pedindo. Só que depois, essas pessoas se revelam, na verdade, serem ratos. O clã dos ratos, na verdade. Porque, lembrando, tem muito de fantasia aqui. Só que, como ele prestou esse serviço para aquele clã dos ratos, esses ratos, eles meio que retribuem, porque eles são, digamos assim, que divindades menores. Então eles retribuem o favor, dando muita sorte para esse cara. Então ele fica rico, ele era um cara muito pobre no começo, ele fica rico, a família dele cresce, tipo, a mulher dele tem filho, um filho muito saudável, um filho prodígio. Então, assim, ele é abençoado com uma sorte absurda. E esse filho é o nosso real protagonista. Como esse moleque, ele cresceu numa vida de abundância, ele se tornou uma pessoa muito arrogante, uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito ligada a bens materiais, uma pessoa não muito boa. Diferente do pai dele, que era uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito solícita. E aqui, a gente meio que vai ter a jornada do herói com fantasia, com elementos de terror, mas tudo muito característico do cinema chinês. Falando bem por cima, porque esse daqui ele é uma história bem completa e é meio difícil não entregar spoilers, mas esse cara, ele é desse tipo aí, bem arrogante e tal, e ele acaba sendo enganado por uma mulher e por um cara que tem um cassino lá, e aí ele perde tudo. Por isso que eu falei que é a jornada do herói. Ele tinha tudo, só que ele não era uma boa pessoa, aí ele perde tudo, e nessa dele tá ali no ralo, ele passa por várias situações que ele vai começando a se redimir, se redescobrir até que ele se torna uma pessoa boa. É bem essa jornada. Muita coisa acontece, tá? É um filme bem completo. Ele não é longo, ele tem 1h20 só, se eu não me engano, só que
Muita coisa acontece nessa 1h20. E aí tem o interesse romântico dele, que é uma mocinha que ela é cega, mas ela é muito boa, ela é muito pura. Aquele clichê, sabe? Que é a mocinha inocente, daí ela salva o cara de ser uma pessoa ruim, ele se redime por causa dela. Aquele clichêzão bem fuleiro mesmo. Mas enfim, a gente aceita, a gente vai porque os encostos é bem feito. Inclusive, tem uma encosta noiva aqui, que as cenas com ela, gente, rola até um casamento fantasma que você fala assim, eu iria. Casava tranquilamente. Mas por que eu falo que esse aqui é o mais puro suco do cinema chinês? Justamente por misturar tantos gêneros, isso acontece muito lá. Então a gente vai ter a jornada do herói, vai ter elementos de terror, vai ter a fantasia, vai ter o romance, tem comédia e do Neida. Óbvio, como a gente tá falando de uma história chinesa, artes marciais. Porque mais pro final, depois que o nosso protagonista já passou por toda a jornada do herói, ele tem que derrotar o vilão, né? O vilão, no caso, o cara do cassino lá. E aí, sei lá, em questão assim de uma semana, tem o clichê de que parece que o personagem morreu, sabe? O protagonista morreu, os outros personagens acham que ele tá morto, mas aí nesse meio tempo ele aprende artes marciais e volta e desce o cacete no vilão do Neida, tá? Do Neida vira um filme de artes marciais. Só que eles fazem de uma forma que fica muito divertido de acompanhar. E, inclusive, essa parte das artes marciais é muito da hora, porque quando ele volta pra lutar com esse vilão aí, o vilão ele é caracterizado de uma forma bem ocidentalizada. E o nosso protagonista volta pra derrotá-lo vestido como um cantor de ópera chinesa. Muito bom essa cena. E assim, é um filme que a gente vê que não é blockbuster, sabe? Que não é as grandes produções. Só que é tudo muito bem feito. É tudo muito caprichado. As cenas de luta, elas têm uma coreografia que bota muito filme de pancadaria de Hollywood no cinema pra chorar no colo da mamãe, tá? Eles sabem fazer filmes de artes marciais, né? É a especialidade dele. Respeite-os. Lembrando, ambos os filmes estarão ali nos comentários caso vocês queiram ver, e eu recomendo muito que veja, tá? O primeiro ele é bem terrorzão, clichê, mas ele é bem gostosinho, ele é legalzinho de assistir, e vocês vão conseguir testemunhar dessa questão do plot, da explicação que eles dão no final. E o segundo, ele tem isso também, tá? Eles usam esse mesmo plot pra explicar a questão, as partes, né, sobrenaturais da história, e apesar de deixar algumas coisas em aberto, mas eles usam a mesma questão da flor, da planta lá, que daí explica que tudo que era sobrenatural era uma alucinação. Na verdade, tem isso aí também, só que tem toda essa mistureba de fantasia, de terror e artes marciais. É muito bom. E é isso, pessoas. Já faz um tempo que eu tava querendo trazer esse vídeo aí pra poder abordar um pouquinho mais dessa explicação, até do porquê de eu não trazer tantos filmes. E não é que não tenha. Até tem, tá? Tem bastante até. Mas, geralmente, vai ser isso. A gente vai ter um filme de terror padrão, genérico, com assombração, com encosto, com seja lá o que for. E aí, no final, eles vão explicar de uma forma pseudocientífica. E, geralmente, vai envolver alguma planta, que daí ela tem propriedades alucinógenas, que daí justifica a galera ter visto e ouvido coisas estranhas. Enfim. Mas a gente sabe que isso tá ali por uma questão de obrigação. Não é que o roteiro é preguiçoso ou é repetitivo, não é que os diretores, os roteiristas não tenham criatividade, muito pelo contrário. Eles têm muita criatividade, que eles conseguem pegar esses clichêsões e fazer de uma maneira muito interessante. Só que como tem essa questão da censura, eles são obrigados a colocar uma justificativa. Mas, enfim, era isso, pessoas. O vídeo em si acabou por aqui, mas eu vou tomar mais uns minutinhos porque eu preciso pedir a ajuda de vocês. No começo ali do canal, eu tava conseguindo manter uma certa frequência, eu consegui ter um bom alcance, digamos assim. Alguns vídeos foram muito bem. Só que a partir de um tempo, os vídeos começaram a ir muito mal. Não importava o tempo que eu fizesse, não importava como eu tentasse fazer, eles pegavam pouquíssimas views. E aí, como eu fiquei esse tempo, né, esse tempão longe, cagalhou tudo de vez. Agora é que lascou mesmo. Então eu vou pedir encarecidamente que se você gosta de mim, se você gosta do canal, me dê essa forcinha. Do jeito mais básico possível, curtindo, comentando, compartilhando os vídeos, especialmente compartilhando os vídeos para ver se eu consigo pelo menos recuperar, pelo menos o alcance que eu tinha antes, porque apesar de que atualmente eu faço tudo isso daqui pura e exclusivamente por o que eu quero e porque eu gosto, né? É simplesmente um hobby, mas, querendo ou não, é uma coisa que dá trabalho.
fazer pesquisa, fazer roteiro, editar, gravar, tudo, dá muito trabalho, ocupa muito tempo. Então, por mais que seja feito porque eu quero e porque eu gosto, quando a gente coloca esforço em alguma coisa, é natural que a gente queira que isso traga resultados, né? Que isso dê retorno, que isso tenha um certo alcance. Porque é sempre frustrante. Quando você se esforça em alguma coisa e você não consegue ter resultados com aquilo, é frustrante. Então, por mais que seja por diversão, eu obviamente quero que isso dê frutos. Então, se você puder me ajudar compartilhando os vídeos, eu já te agradeço muito mesmo. E é isso, não quero me estender demais, porque eu ainda quero gravar os textos que vocês me mandaram. Muito obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal. Vamos tocando agora em frente, né? Ver o que a gente consegue fazer. Vou tentar não sumir de novo, de verdade, estou tentando. A questão é falta de tempo mesmo. Inclusive, agora é 8 horas da manhã, eu trabalhei a noite inteira, eu cheguei 5 horas, dei só uma dormida ali de 1 horinha, levantei pra tomar café, tomar um banho e já vim aqui gravar, por isso que eu sou com essa cara de bolaça. Então assim, dá trabalho, é cansativo, mas eu gosto muito de fazer esses vídeos, eu gosto muito de interagir com vocês, de estar criando essa comunidade de pessoas que gostam de terror. Então, se você puder me dar essa ajudinha, eu te agradeço muito. Por hoje era isso, muito obrigada por ter assistido, muito obrigada por estar aqui comigo, e a gente se vê no próximo vídeo.